Algumas pessoas, elas não compreendem que é necessário que nós venhamos a descortinar, né, as estratégias do maligno e conhecer totalmente como que ele procede, né, nos seus ataques. É isso que te torna um libertador. Um libertador não é você clamar pelo nome de Jesus e expulsar demônios em nome de Jesus. Expulsar demônios em nome de Jesus, até mesmo um, uma pessoa convertida ontem, se expulsar hoje, apareceu um endemoniado na frente dela, ela consegue expulsar em nome de Jesus. Então você precisa compreender que há muito mais nesse processo do que um simples expulsar demônios. Você tem que conhecer toda a estratégia. Você tem que conhecer tudo aquilo que está envolvendo o mundo espiritual para que de fato você possa ajudar outras pessoas. Então, olha só, há pessoas que pensam que você não precisa saber a respeito da estratégia do inimigo. Mas é interessante que Jesus senta em determinado momento lá no livro de Mateus, você vai ver essa frase, ele diz assim, ó, aquela pessoa que vai para uma guerra, ele precisa calcular se vai vencer a batalha com 10 mil ou com quantos soldados vai ser necessário. Alguém que construa uma torre também, ele vai precisar saber e calcular quanto que ele vai gastar para poder fazer empreendimento, para que depois ele não comece a fazer algo e ainda seja criticado porque não conseguiu completar. Na estratégia de guerra, na batalha espiritual, e principalmente nessa questão da batalha espiritual dimensional, que é o que nós estamos aprendendo aqui, que é nas dimensões espirituais, e não simplesmente no terreno, no corpo físico, você precisa saber exatamente o que está acontecendo. Daí alguém vai dizer assim, tá, mas Jesus não estudava isso. Quem disse? Quem falou para você que Yeshua não entendia dos astros, dos tronos, dos principados? Daí a pessoa vai dizer assim, não, eu não entendi porque ele era o próprio Deus. Não, queridos, ele era homem, 100% homem aqui, nessa terra. A tribo de Zacar sabia. Lembra que havia 200 homens peritos em estudar as estrelas, os céus? A influência dos astros na vida humana. Compreenda as frequências dos tronos e as suas consagrações. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais. Olha aí, sejam para sinais. Então tem uma coisa que sinaliza aí. Para tempos determinados a gente já estudou, não sei se foi aqui, em algum lugar a gente estudou, que são as festas bíblicas, tá? Foi aqui também. E para dias e anos. Olha só, os ciclos. Certo? E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Certo? Então, tudo isso, a criação dos astros foi por Deus, para um propósito. E as estrelas, nós vamos aprender, eu tenho falado aqui, que nas estrelas ele escreveu também a Torá eterna, certo? A Torá eterna está escrito nas estrelas. Quando Deus fala com Abraão, era no portal do meio-dia, ele recém tinha apresentado um sacrifício, e estava lá, no horário do meio-dia, um sol tremendo, e ele disse assim, sai da tua tenda agora. E olha para o céu, né? Então ele, na verdade, você olha para o céu, é um acrescentares aí, né? Ele manda sair da tenda. O sair da tenda, ele teve uma experiência, tipo um êxtase, tipo uma visão, ou vamos dizer assim, um arrebatamento espiritual. Abraão foi tirado da tenda, ele foi tirado do lugar onde ele estava, e Deus levou ele até o segundo céu, e mostrou para ele, acima do céu, as estrelas, acima desse dia ensolarado. E aí ele consegue ver todas as coisas. O que ele consegue ver ali? Ele vê Jesus, ele vê toda a história até Jesus, ele vê o filho dele que já tinha sido prometido, que a descendência seria dele, e vê Isaac, todos os seus filhos, Jacó, a descendência toda ele consegue ver no céu. E daí a gente sempre pensa que fé é um tiro no escuro, é se atirar em algum lugar que você não entenda. Preste atenção. Fé não é isso. A fé não é uma incerteza. A Bíblia fala em Hebreus 11 que fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que você não vê. Então, aqui eu tenho convicção daquilo que eu não estou vendo.
uma certeza do que eu estou esperando. Então, o que aconteceu? Abraão creu, o próprio Hebreus 11 fala isso, e isso foi imputado como justiça. Por que foi imputado como justiça? Porque quando ele olhou lá em cima, nas estrelas, ele conseguiu ver toda a história, ele conseguiu ver toda a Torá, a qual ele se submeteu. E é claro que isso foi uma experiência sobrenatural, espiritual. E ele viu essa descendência. Mais tarde, Jesus vai dizer assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Esse é um conteúdo poderoso que nós vamos aprender. E logo nós vamos começar a relacionar tronos, você vai entender muita coisa. O mundo espiritual vai se abrir para você, você vai conseguir assim, poxa, olha, que coisa interessante isso aqui. E aí a palavra que você já tem recebido, que tem estudado comigo aqui, você vai começar a conectar tudo isso. Em nome de Jesus.